Olá, tudo bem? Eu me chamo Bombinha e é com grande prazer que eu recebo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Seja bem-vindo. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos e seu governo ocorreu entre 1861 e 1865, cercado de fatos que determinaram muitas coisas na história do país norte-americano, bem como no México, onde ele é tido como herói por boa parte da população até os dias atuais. Hoje, você vai entender o porquê. Sua vida particular, não só política, também foi marcada por acontecimentos, digamos, trágicos, que sem dúvida colaboraram para torná-lo a pessoa e o político que foi. Abraham Lincoln nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, numa fazenda próxima à cidade de Hodgenville, no estado americano do Kentucky, em uma pequena cabana de madeira. Naquela época, a região era bastante hostil, tanto que foi chamada de Oeste Selvagem por anos. Ele era filho do casal Thomas e Nancy Hawks Lincoln e tinha como irmãos Sarah e Thomas Lincoln. Pode-se dizer, no entanto, que a primeira tragédia na família aconteceu antes mesmo de Abraham e seus irmãos nascerem. Seu avô paterno, Capitão Abraham, havia se mudado com a família para aquelas terras no ano de 1781, tentando uma vida melhor. O oeste americano do século XVIII foi marcado por intensos conflitos territoriais entre os nativos indígenas e os novos habitantes, os homens brancos que chegavam e se apossavam das terras para construírem uma vida melhor. Em 1786, enquanto trabalhava na lavoura de milho com os filhos Mordecai, Josiah e Thomas, tiros partiram de uma floresta próxima de onde estavam. Thomas, um dos filhos, foi em direção ao corpo caído do pai, que estava inerte no chão, quando um índio armado com um rifle saiu da floresta, indo em direção ao corpo, a fim de conferir se o homem estava mesmo morto. Por pouco, Thomas, que viria a ser o pai do futuro presidente, também não foi morto. Ele foi salvo por seu irmão mais velho, Mordecai, que conseguiu matar o índio. Não fosse isso, os Estados Unidos não teriam tido um Abraham Lincoln presidente. Thomas Lincoln Jr. foi o irmão mais novo de Abraham. Alguns documentos informam 1812 como sendo o ano de seu nascimento. Outros dizem 1813. O fato é que ele nasceu com alguma doença, a qual não teve tempo de ser descoberta, pois 3 dias depois, o mais novo bebê de Thomas e Nancy morreu. No local onde foi enterrado havia apenas uma simples e pequena pedra, na qual foram gravadas as iniciais TJ. Pai de Abraham, Thomas já contava com 81 hectares de terra por volta do ano de 1816. Porém, uma nova infelicidade cairia sobre sua família. Problemas judiciais com o Estado fez com que toda a propriedade rural da família fosse tomada. Então mudaram-se todos para o estado de Indiana. Já praticamente instalados em 1818, houve uma nova perda na família. Dessa vez, a mãe de Abraham, Nancy Hawks, foi quem os deixou. Pelos indícios constatados na época, ela foi vítima da doença do leite, já que teria bebido leite ou comido carne bovina contaminada por uma planta que o gado costumava consumir e que era venenosa. No ano seguinte, o viúvo Thomas conheceu e se casou com a também viúva Sarah Bush Johnston, madrasta pela qual Abraham tinha um grande apreço, principalmente por ela tê-lo incentivado ainda mais no hábito de leitura. Boa parte dos aprendizados de Abraham foi fruto do seu próprio esforço, uma vez que ele teve educação formal por um período muito curto de tempo. Em Indiana, a família de Lincoln também chegou a ter terras, onde ajudava o pai no trabalho braçal. No entanto, o trabalho na fazenda não era um ofício que agradava o presidente, que preferia a leitura e os estudos. Seu primeiro emprego fora da fazenda foi como ajudante numa balsa, e quando ele retornou, seu pai decidiu se mudar para Illinois. Foi em Nova Salem, no condado de Menard, Illinois, que Abraham começou a entender mais sobre o trabalho e a vida. Lá ele trabalhou como chefe dos correios, agrimensor, topógrafo e divisor de trilhos. E foi em Nova Salem que ele também se alistou como voluntário na milícia de Illinois, servindo entre abril e junho de 1832 na Guerra do Falcão Negro. Além disso, conheceu Anne Rutledge, que por infelicidade faleceu alguns meses depois de um relacionamento ainda informal, vítima de febre tifoide. Lincoln nunca viu combate enquanto esteve na milícia, mas foi eleito capitão de sua primeira companhia. Ele também esteve presente no rescaldo de 2 batalhas da guerra, onde ajudou a enterrar os mortos da milícia. Ele foi convocado dentro e fora de serviço durante a guerra,
passando de capitão a soldado e terminando seu serviço em uma empresa de espionagem independente comandada pelo capitão Jacob Early. O serviço de Lincoln teve uma impressão duradoura sobre ele. O ex-presidente dos Estados Unidos contava histórias sobre isso com modéstia e um pouco de humor. Através de seu serviço, ele foi capaz de criar conexões políticas ao longo da vida. Além disso, ele recebeu uma concessão de terras do governo dos Estados Unidos por seu serviço na milícia durante a guerra. Embora Lincoln não tivesse experiência militar quando assumiu o comando de sua empresa, ele geralmente era caracterizado como um líder capaz e competente. Como disse anteriormente, Lincoln não se envolveu em nenhum combate durante a Guerra do Falcão Negro, como as suas próprias lembranças dessa época atestam. No entanto, ele viu cadáveres escalpelados e testemunhou os resultados das atrocidades da guerra. Lincoln tinha 23 anos na época da Guerra do Falcão Negro, e seu cotidiano na milícia voluntária foi uma de suas experiências militares antes de se tornar presidente. Em 1832, foi um ano de experiências importantes para Abraham Lincoln. Ele também foi capitão de uma companhia e também serviu como soldado militar durante a Batalha de Kellogg Grove, sob o comando do capitão Elijah Iles. Por volta de 1833, Abraham resolveu entrar para a política. De início, não conseguiu o que queria, mas em 1834 ele concorreu a uma posição na Casa dos Representantes de Illinois. Sua candidatura aconteceu pelo partido Whig, com ele sendo eleito e permanecido na função de 1834 a 1842. Além de ocupar-se com seu mandato, Lincoln também estudava direito, pois pretendia ser advogado. Em 1842, casou-se com Mary Todd Lincoln, com quem ficaria junto até sua morte. Com ela, Abraham teve 4 filhos: Robert, Edward, William e Thomas III. Na época de seu casamento e antes dos filhos, Abraham passava por momentos de bipolaridade, alternando entre momentos de grande euforia e outros de apatia. Entre política e seu trabalho como advogado, Abraham tinha uma vida atribulada. Em 1843, veio seu primeiro filho, Robert. Nesse mesmo ano, tentou uma vaga na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, mas não teve sucesso. Ele só viria a obter a vaga 3 anos depois. Aliás, foi também no ano de 1846 que nasceu Edward, seu segundo filho. Na Câmara dos Representantes, Abraham lutou contra a escravidão e também contra a guerra entre os Estados Unidos e o México pelo controle do Texas. Em 1850, uma nova tragédia pessoal viria a abalar as estruturas do futuro presidente: a morte de seu filho Edward, com apenas 4 anos de idade, provavelmente vítima de tuberculose. No final do mesmo ano, em dezembro, nasceu seu terceiro filho, William, que de certa forma confortou o vazio deixado por Ed Lincoln. Abraham tinha um carinho muito grande pelos filhos, aos quais procurava dar atenção e boa educação. Logo depois, em 1853, viria o último da prole, Thomas Lincoln III. A política e sua carreira como advogado estavam em alta. Em 1861, Abraham Lincoln se tornava o 16º presidente norte-americano, cargo que ocupou com maestria e deixou um grande legado. Porém, um ano após ser eleito, outra infelicidade atingiria o peito da família Lincoln: a morte do filho número 3, William Wallace Lincoln, com apenas 12 anos de idade. A vitória de Lincoln para a presidência do país não agradou aos sulistas, pelo fato de ele ser abolicionista. Isso foi o que deu origem à famosa Guerra Civil Americana, ou a Guerra de Secessão, que deixou 600 mil mortos. Durante o conflito, que durou entre 1861 e 1865, Abraham Lincoln assinou a abolição nos Estados Unidos e, para completar, os estados do norte foram os vencedores. A abolição aconteceu por meio de uma lei de 1863, que depois transformou-se na 13ª Emenda Constitucional em 1865. Com a derrota, os estados sulistas tiveram de aceitar o fim do trabalho escravo. Além disso, foi necessário reintegrar os sulistas à União. Enquanto essas questões dividiam a política, Lincoln tinha se tornado um alvo de sulistas que procuravam se vingar da derrota na guerra. Um deles era John Wilkes Booth, antigo espião dos Confederados. De início, ele pensou em sequestrar o presidente, mas a ideia evoluiu para o assassinato. Booth teve sucesso na sua missão quando entrou em um teatro em Washington, em 14 de abril de 1865. Ele encontrou o presidente desprotegido em uma cabine e, aproveitando-se da ausência de seus guarda-costas,
então atirou em Lincoln. Os ferimentos levaram-no a óbito no dia 15 de abril de 1865. Butch foi encontrado dias depois e, após confronto com a polícia, foi morto. Abraham Lincoln é ainda hoje um dos maiores marcos norte-americanos e histórias sobre sua vida continuam a causar fascínio nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Um legado e tanto. Você conhecia a história desse grande presidente? Se há algo para acrescentar, por favor, deixe nos comentários. Eu fico por aqui. Um grande abraço e obrigado pela companhia. Até a próxima.